Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Vou deixar uma mensagem aqui para os irmãos e que em nome de Jesus, o Espírito Santo abra nosso entendimento, nos dê o discernimento e venha falar conosco, que a palavra de Deus venha penetrar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito e Deus venha fazer aquilo que apraz o coração dele em nossas vidas. Essa palavra é para você que está se sentindo angustiado, se sentindo deprimido, se sentindo oprimido, se sentindo até mesmo com depressão. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te curar hoje, vai te libertar dessa amargura, desse sofrimento, vai tirar todo esse peso dos seus ombros, das suas costas. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que você entenda. Em nome de Jesus. O nome da mensagem é o propósito do sacrifício de Cristo. O propósito do sacrifício do Messias. Então vamos começar. João 1:29. No dia seguinte, João via a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João falou quando viu Jesus vindo em sua direção. E assim João fez o batismo de Jesus, de Yeshua. Essa palavra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é uma palavra muito poderosa. É uma palavra muito poderosa mesmo. É um dos mais importantes da Bíblia. E eu acredito nisso. Estou falando por mim, lógico que cada um tem sua opinião. Mas para mim é um dos versículos mais poderosos. O que eu tenho a dizer sobre isso, sobre o propósito do sacrifício de Cristo? Que Jesus, ele não só perdoar os pecados, ele veio para fazer muito mais do que isso. Ele veio para nos salvar, para nos redimir, para nos reconciliarmos com o Pai, para nos voltarmos a ter aquele contato com o Pai que Adão tinha. E Jesus veio nos dar um relacionamento ainda maior do que o que Adão tinha com o Pai, que Adão tinha com Deus. Porque o relacionamento que Jesus veio trazer é um relacionamento interno. Deus vivendo dentro de nós pelo Espírito Santo. E o sacrifício de Cristo já foi apontado, não foi sendo não, já foi apontado desde o princípio de tudo. A mesma palavra de Deus diz também que antes da fundação do mundo o Cordeiro já foi amolado. Mas lá em Gênesis 1:21, o versículo diz que o Senhor Deus fez para Adão e Eva uma túnica de pele e os vestiu. Para Deus fazer uma túnica de pele, Deus tinha que sacrificar um animal. Ou ele poderia simplesmente estalar os dedos e criar uma pele lá, uma roupa para eles de animal, só no estalar de dedos. Não precisaria ser necessário sacrificar um animal, mas a verdade é que era necessário ter um sacrifício. Mais à frente vamos explicar mais sobre isso.
Então Deus, acredito eu, que ele matou um animal, ou um cordeiro, ou um urso, ou outro animal, mas acredito que seja um cordeiro, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas, mas a questão é essa, porque Deus não veio só para perdoar os pecados. Não só veio para perdoar os pecados, Deus veio para fazer mais do que isso. Jesus veio para fazer mais do que isso. Jesus veio para tirar toda a vergonha e toda a culpa, e todo o medo, toda a angústia, toda a amargura, todas essas emoções, esses sentimentos negativos que vêm sobre nós depois que pecamos. Porque Adão e Eva pecaram e o que eles sentiram? Sentiram vergonha e culpa e se esconderam. A gente tem o costume de se esconder depois que peca. E a gente vê, tem muita gente no mundo, muitas pessoas que querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a vontade do Pai, mas se sentem culpados, se sentem envergonhados, inconsciente ou consciente. Às vezes ele quer fazer, mas não vou fazer porque eu fiz isso. Então Jesus veio para quebrar tudo isso, veio para cobrir a sua nudez, a sua culpa, a sua vergonha, o seu medo. Então o propósito do sacrifício de Cristo é maior do que pensamos, é maior do que imaginamos. Não é só perdoar os seus pecados, mas sim perdoar as suas culpas, perdoar o seu medo, essa sobrecarga que vem sobre sua vida. Do mesmo jeito foi com Adão e Eva, que eles se sentiram culpados quando Jesus veio procurando eles. E ele sentiu vergonha. E Deus fez um sacrifício e os vestiu e o cobriu, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Mas o que às vezes eu não entendia, e Deus foi me dando entendimento e revelando para mim, é que no Antigo Testamento já tinha vários versículos falando que Deus perdoaria pecado, que Deus perdoa pecado. Não perdoaria, mas que Deus perdoa o pecado, que Deus é misericordioso, e é verdade, está tudo lá escrito. Eu vou ler aqui, e vou ler dois aqui versículos. Provérbio 28:13, que está escrito: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque aqui Deus está falando que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E é uma verdade, isso acontecia. E lá em Salmo 51, 16, 17, Davi, depois de ter pecado, ele se angustiou, se contristou, se arrependeu. Está escrito assim: pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aqui está falando que se a gente tiver um coração contrito, se a gente estiver realmente arrependido, Deus, ele não nos despreza, ele vai nos perdoar. E está tudo escrito, mesmo que antes também Deus, no tempo do Antigo Testamento, Deus mandava o povo sacrificar animais para perdão dos pecados. Era feito dessa forma. Por que era feito dessa forma? Apontando também para o sacrifício do Messias, de Jesus que viria. E existem várias promessas de Deus falando que viria um que perdoaria os nossos pecados. Em Jeremias 31 tem essa promessa, mais à frente vamos falar sobre isso. E o que eu vim explicar para nós é a seguinte questão: que Deus
já tinha escrito na tua palavra que ele perdoaria pecado, que ele perdoa pecado. Se confessar e deixar, eu perdoo. Eu perdoo. Se você tiver um coração quebrantado e contrito, se você se arrepender, eu perdoo. Mas era necessário a palavra se fazer carne e habitar entre nós. Era necessário o verbo de Deus se fazer carne e habitar entre nós. Era necessário essa palavra que estava dizendo: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, se fazer carne. Porque só a palavra em si não era o bastante para o povo. Porque não eram todos que se arrependiam, não eram todos que entendiam isso verdadeiramente, não eram todos que aceitavam ali, que levavam ali o seu animal para sacrificar, que entregava ali para o sumo sacerdote. Não eram todos que tinham a consciência limpa, limpa de culpa, que realmente, realmente acreditava que Deus estava aceitando aquilo. Porque como que ficava a mente das pessoas? Como que você acha que ficava a mente das pessoas quando eles levavam ali o seu pombinho para... eu pequei, vou levar o pombinho, tá tudo bem. Não, não estava tudo bem na consciência da pessoa. Acredito eu que não estava tudo bem, como tem muitas pessoas hoje em dia que se estão sentindo amarguradas porque não creiam em Jesus, porque não acreditam que Deus enviou o seu Filho, que Deus não enviou a imagem exata de Deus, a expressão exata de Deus na terra, para nos demonstrar o seu amor, o seu perdão. Tem gente que estão se sentindo com essa sobrecarga toda na mente, na alma, porque não tem fé, não tem fé que Ele fez isso. Então estou aqui para mostrar para vocês que Deus existe e que Ele fez isso por amor. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus aí, se você for pesquisar, não existe outro que fez isso. Não existe outro Deus que, que diz que veio à Terra. Na verdade, até o mesmo Deus não tem como vir à Terra, mas Ele fez o impossível para os outros deuses. Os outros deuses era impossível. Eu fui pesquisar um pouco sobre as outras religiões e a maioria delas dizem que é impossível Deus habitar na Terra. E Deus fez o impossível que os outros deuses não fazem. Então vamos aqui adiante ao nosso estudo aqui, a nossa mensagem sobre o sacrifício de Deus. Então é isso, que as pessoas a mente delas não estavam são e Deus veio curar. Jesus mandou o seu filho para... Eu falo que Deus veio curar porque Jesus era a expressão exata de Deus. Mas isso não vou entrar em detalhe agora, senão vai gerar muita confusão. Mas Jesus não era Deus, não sei o que e tal. Não. A Bíblia diz que Deus é Deus e Jesus era seu filho, e que seu filho era a expressão exata dele. Isso que a Bíblia diz. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero te falar é sobre a questão do sacrifício de Deus. E aqui fala também que era necessário ter um coração quebrantado e contrito. Por que Davi ele conseguiu ter esse coração quebrantado e contrito? Porque Davi ele amava Deus. Davi era um dos homens da Bíblia que mais demonstrava o seu sentimento. Fala de sentimento mesmo, de amor para com Deus, de algo afetivo, vamos dizer assim. E, para Deus, fazer com que isso aconteça na humanidade, ele teve que nos amar. Que a Bíblia fala que ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como é que a pessoa vai ter um coração arrependido por alguém que não o ama?
Não tem como. Como é que, por exemplo, você só se sente arrependido, você só se sente mal quando você faz mal para alguém que te ama. Ah, meu pai me ama, eu pequei contra o meu pai, desobedeci o meu pai. Automaticamente, pelo fato do seu pai te amar, ou sua mãe te amar, ou seu cônjuge te amar, você vai se sentir arrependido. Nossa, eu não deveria ter feito isso com minha mãe. Eu não deveria ter feito isso com minha esposa. E você vai se sentir se arrependido. E é esse sentimento que Jesus veio trazer. Que Deus veio trazer para nós através de Jesus, que é o amor e o perdão de Deus manifestado na terra. E não eram todos que tinham esses sentimentos, esse sentimento de quebrantamento, de arrependimento. E é isso que Deus veio trazer através de Jesus. Para que a gente tenha esse coração contrito e quebrantado, foi necessário ele nos amar primeiro. Foi necessário um sacrifício. É por isso que foi necessário o sacrifício de Deus. E acredito que Davi se sentiu mais assim porque Davi não era qualquer um. Davi era um homem ungido. Davi ele tinha um Espírito Santo. O Espírito Santo não era para todos. O Espírito Santo era para só aqueles que eram designados e escolhidos, porque também a pessoa não era qualquer um que Deus escolhia. Não era qualquer um. Deus escolhia aquele que era temente, aquele que ele via que realmente era um homem que temia a Deus. E Davi, ele tinha um coração temente a Deus. E Deus escolheu ele e ungiu ele para um propósito. E o Espírito Santo tem esse papel de trazer também esse arrependimento, esse coração contrito. Mas o principal fator aqui, nesse texto, estou falando, era sobre o amor de Deus. É preciso você ser amado para você se sentir quebrantado e ter um coração contrito. Então, meus irmãos, por isso que era necessário Jesus vir à Terra. Por isso que era necessário ele demonstrar o amor do Pai. Era necessário ele demonstrar o perdão do Pai. E é necessário você crer nisto. Esse é o projeto perfeito de Deus. E é necessário você crer nisto para você ser liberto dessa condenação. Porque o atual estado do homem hoje em dia é a condenação. Nós já somos condenados, aqueles que não têm Cristo. Não é porque Deus te condena, porque Deus é mau, não. É porque já nós estamos nessa condenação porque Adão pecou. Ah, mas a culpa é de Adão. Não, meu irmão, a culpa não é de Adão. A culpa é nossa. Porque Deus ele vem nos resgatar. Seria injusto se a culpa seria injusto se por causa de um homem, vamos dizer assim, né? Por causa de um homem, Deus punir a humanidade toda. Você acha que é justo isso? Eu acho que não é justo. Mas mesmo que você tenha essa desculpa, também não era justo Deus vir, Jesus vir, Deus não era justo Deus enviar o seu filho morrer por todos nós. Isso também não é justo. Mas enfim, eu acredito que se Adão, se nós estivéssemos no lugar do Adão, nós teríamos feito a mesma coisa. Nós iríamos desobedecer a Deus, nós iríamos comer do fruto proibido, porque é a real, é o real, vamos dizer assim, esse é o real desejo da humanidade. Porque a humanidade, eu acredito que a humanidade, ela é difícil,
ela é difícil para entender que existe alguém soberano e somos orgulhosos, somos, somos, como é que eu vou dizer? Nós somos maus. E Deus, ele nos amou tanto que ele quer nos libertar disso. E para ele nos libertar disso é necessário conhecê-lo. E é isso que Deus quer que a gente conheça Ele, quer que a gente conheça Jesus, quer que a gente conheça e veja que Deus não é esse ser mau. Deus quer que você conheça, Deus quer que você experimente e veja que Ele é bom. E, e eu acredito que se eu tivesse no lugar de Adão, eu faria a mesma coisa. Por quê? Por que eu faria a mesma coisa? Primeiramente, peraí, estou entrando aqui em outro estudo aqui. Eu não posso entrar em outro estudo, gente. Mas mas eu acredito que se eu tivesse no lugar de Adão, eu ia fazer a mesma coisa, porque os desejos do homem se opõem contra Deus. O desejo de Adão foi maior do que a ordem que Deus deu para ele. Deus falou para ele, não coma, e ele comeu porque ele desejou comer. Ele desejou, quando eu falo de Adão, irmãos, eu estou falando de Eva também. Ele desejou comer e ele não importou pro que Deus tinha falado, porque ele desejou ser igual a ele. Mas, enfim, voltando aqui para nosso, isso deixa para outra ministração, mas voltando aqui para nosso raciocínio sobre o sacrifício de Cristo. Então Deus enviou o seu Filho para nos revelar isso, para, para que existisse algo maior para quem você crê, algo maior, mais poderoso, algo verdadeiro, algo, vamos dizer assim, algo igual a nós mesmos, porque nós somos semelhantes, mais semelhança de Deus. Então Deus enviou seu Filho para ser como nós mesmos, no corpo e na carne. Então era necessário que Jesus viesse, sofresse, padecesse por nós, para que nós tivéssemos quem crer, não só em animais, como eles acreditavam, que os animais levando os animais lá, Deus perdoava os pecados. E Deus realmente perdoava, mas eles não eram todos que conseguiam crer nisso. Eu acredito que a maioria não acreditavam nisso, porque o que ficava na mente depois do ato do pecado era o que mais martirizava o povo, que era a culpa, a vergonha, o medo. Será que Deus me perdoou mesmo? Eu levei ele um pombo, aí pecava de novo e levava lá outro animal, pecava de novo e levava outro animal. Então Deus, ele enviou seu filho para acabar com tudo isso, para aniquilar esses sentimentos que vinham sobre nós. Mas por que Deus pediu esse sacrifício? Então, para apontar sobre algo maior que viria e para que o povo cresça. Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quero dizer para vocês também, irmãos, que Deus, ele não te condena. Jesus, quando veio à Terra, ele não condenava as pessoas, ele não perguntava por que você fez isso, por que você fez aquilo. Ah, mas se você fez isso, por aquilo, você é assim porque seu pai pecou, você é assim porque sua mãe pecou, você é assim porque, maldição hereditária, você é assim porque seus pais fizeram isso, você é assim porque na sua infância aconteceu isso, isso e aquilo. Não, Deus não quer saber disso, Deus não quer saber, Deus ele não quer saber por que você é assim. Jesus não tá, nem te condena,
ele não quer saber o motivo, ele não quer saber qual foi a circunstância de você ter feito isso. O que ele veio fazer, ele veio te salvar. Como ele fez com a mulher adulta foi pegar adultérios e os mestres lá, os fariseus, os escribas, levaram para Jesus. O que Jesus disse para aquela mulher? Jesus fez e mostrou para ela que nem eles poderiam condenar elas. Nem os judeus ali, os mestres que estavam ali para condenar ela, nem eles puderam, estou errando tudo aqui, nem eles pôde condenar ela. E nem mesmo Jesus, que ele me falou, nem eu te condeno, mas ele deixou um recado para ela, vai e não peques mais. Deus falou, vai e não peques mais, mas Deus não falou assim bonzinho não, gente. O problema é que a gente acha que Deus falou bonzinho, ô minha filha, vai e não peque mais, tá bom? E tá tudo bem não tá tudo bem não. Eu imagino assim, Deus ele é poderoso, mas as pessoas confundem o amor de Deus. O amor de Deus não é amorzinho, não, gente. O amor de Deus é amor e justiça. Então Deus falou com ela assim: vai, não peques mais, mulher. Não um jeito. Porque se a gente fala com o filho da gente: meu filho, seu filho fez uma arte lá, e você fala com seu filho assim, brincando com ele: não faz isso mais não, tá, meu filho? O que o seu filho vai pensar? Então eu posso fazer, né? Mas Jesus não fez assim, Jesus falou, vai, não peques mais. Não, ele falou, foi sério com ela. Por quê? Porque ele não quer que ela viva no estado que ela estava. Deus não quer que essa mulher fique se martirizando, fique se destruindo por algo em vão que está destruindo a vida dela. Jesus só falou, vai, não peques mais, eis que faço coisas novas, é assim que diz o versículo da palavra de Deus. Eis que faço tudo novo, olha para frente, meu irmão, olha para frente, minha irmã. Deus faz tudo novo, realidade nova na sua vida. Se agarre isso, ele não quer saber o tamanho do seu pecado, ele não quer saber o que você fez, ele não quer saber quão grande é esse pecado que você fez, ele só quer te trazer coisas novas. Como diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Te darei meu fardo que é suave e leve, que é leve e suave. Deus ele não quer esse peso na sua consciência, esse peso na sua mente. E o versículo chave de que Deus fez tudo isso, não só para perdoar os seus pecados, mas também para tirar toda essa culpa na sua consciência. Está lá em Hebreus 9. Vou ler do 11 até o 14. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza de novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, sem mácula, há de purificar a nossa consciência das obras mortas para, para que prestemos culto ao Deus vivo. Vou repetir aqui essa parte. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, sem mácula, há de purificar a nossa consciência. Purificar o quê? A nossa consciência das obras mortas de pecado, para que prestemos culto ao Deus vivo.
Então, o que Deus veio, o sacrifício de Jesus veio fazer por nós? Veio purificar a nossa consciência. Como Jesus disse para aquela mulher, né, que aquela mulher, a Bíblia diz que a mulher pecadora foi aos pés de Jesus. Por que ela foi lá na casa daquele fariseu? Porque ela sabia que o Messias estava lá. O Messias estava lá. Ela sabia que aquele que perdoava o pecado, como estava escrito lá em Jeremias 31, a promessa que ele viria e perdoaria nossos pecados. Ele sabia que o Messias estava lá e veio para perdoar nossos pecados. Ela foi lá e se derramou aos pés dele. Se derramou porque ela viu ali a promessa de Deus. Que o Messias é a promessa, é a manifestação do amor de Deus. Ela entendeu então que Deus amava ela. Deus estava amando ela. Oh Deus, você me ama mesmo porque você enviou aquele que você falou que viria, o Messias, que ele perdoaria meus pecados. Eu não estou aguentando mais viver essa vida de condenação. Eu quero me livrar desse pecado, desse vício. Mas o Senhor veio te libertar. Entenda isso, irmãos, que Jesus veio te libertar e receba essa libertação, porque Ele já te libertou. E essa mulher foi lá e se derramou aos pés de Jesus. E Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou, mulher. Perdoados estão os teus pecados. Essa é a fé que Jesus quer que vocês tenham, essa é a fé que Deus quer que vocês tenham, a fé que Deus enviou o seu Filho, que Deus entregou o seu Filho. O amor e o perdão de Deus se manifestou através de Jesus, que a palavra não só escrita se fez carne e habitou entre nós. Deus quer que você creia nisso, que você tenha fé nisso e receba a cura na tua alma. Receba a cura, esse peso que está na sua consciência. Deus veio arrancar e veio te ter um fardo que é leve, suave, porque Ele não te condena, Ele não te culpa, Ele não importa qual é o tamanho do seu pecado. O amor do Pai é maior através do seu Filho. Creia nisso, irmãos, creia nisso em nome de Jesus. Então esse é o propósito do sacrifício de Cristo, perdoar os seus pecados e também curar e purificar a sua consciência. Amém, irmãos? Agora, para finalizar, vou ler aqui Jeremias 31. Eis que estão chegando dias, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz o Senhor, pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha lei dentro deles e escreverei em seu coração, e serei o Deus deles, eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro da sua comunidade ou ao seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém, irmãos? Essa é a promessa de Deus. Jesus veio. E o mais importante ainda da vida de Jesus é o Espírito Santo, que Ele veio nos purificar, nos santificar, e eles nos santificando, a glória de Deus desce sobre nossas vidas e faz de nós a habitação e morada do Eterno. Na aliança, na arca da aliança, que estava lá dentro do tabernáculo,
no lugar santíssimo, no Santo do Santo, onde Deus descia em cima da arca, em cima do propiciatório. Acho que é assim que é o nome mesmo. Depois eu vou ver aqui, irmão, de verdade, qual era o nome, mas acredito que seja esse o nome mesmo. Que Deus descia e com sua glória, o que estava dentro da arca? O maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão. E esses três elementos significam muitas coisas, mas eu tenho por mim esse significado, que o maná representava Deus, que Deus é o nosso sustento. Os 10 mandamentos que estavam lá dentro, que eram as 2 tábuas dos 10 mandamentos, representava a palavra, que na verdade, mandamentos, na tradução original, a palavra não é mandamentos, a palavra significa palavra, as 10 palavras, não os 10 mandamentos, as 10 palavras, que é representada por Cristo, que ele era o verbo que se fez carne, ele era a palavra que se fez carne. E a vara de Arão que floresce, que é a vara de amendoeira, representa o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é que quando Moisés foi construir lá o tabernáculo, tem a especificação do candelabro. O candelabro, ele representa o Espírito Santo com suas 7 luzes, que são representantes dos 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías, os 7 Espíritos de Deus. Então, esse candelabro representa o Espírito Santo. E esse candelabro, as hastes deles tem folhas de amendoeira. Folhas de amendoeira. E nas suas hastes, nas pontas onde tem a luz, tem amendoeira, tem amêndoas, tem um formato de uma amêndoa na ponta desse candelabro onde ficam as luzes. Então essa amendoeira representa o Espírito Santo que tem por mim também, que esse Espírito Santo é a árvore da vida, mas isso não vem ao caso, irmãos. Não quero confundir mais as suas cabeças não, tá? Então, esses 3 elementos, um representa o Pai, outro representa o Filho e o outro representa o Espírito Santo, o maná, as tábuas dos 10 mandamentos, as 10 ordens e o Espírito Santo. E o sangue de Cristo foi derramado ali em cima daquela arca, porque antes era derramado ali o sangue de animal, agora, através de Cristo, do sumo sacerdote, ele derramou o seu sangue em cima dessa arca, daquele propiciatório. E através disso, e depois disso tudo concluindo, Deus descia ali em cima. Deus descia ali em cima e fazia sua habitação. E depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, fez de nós o seu tabernáculo. E quando você vive na palavra de Deus, quando você busca Deus como seu sustento, quando você busca Deus como Ele é o seu sustento, a sua força, quando você ama Ele com todo o seu entendimento, toda a sua força, com todo o seu coração, e quando você está na palavra, quando você se enche da palavra de Deus, que é Jesus, quando você se enche você vive nas leis de Deus, da palavra de Deus, e quando você busca o Espírito Santo, que é através da palavra, oração, jejum, quando você vigia para não pecar, porque se você peca, você entristece o Espírito Santo, e você recebe o sacrifício de Cristo na sua vida, Deus faz morada em você. O próprio Deus habita em você. E assim você conhece Deus verdadeiramente, quem Ele é. Então, meus irmãos e amados, esse é o propósito do sacrifício de Cristo: perdoar os seus pecados, tirar a sua culpa, tirar o medo, tirar essa depressão, tirar esse ódio, tirar todas essas emoções, esses sentimentos de maldade dentro de você. Ele veio para isso.
e para te dar o acesso livre ao Pai e você ser a habitação do Espírito Santo. Receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus, e receba a cura na tua alma. Receba a cura na tua alma hoje, em nome de Jesus. E sinta-se leve. Sinta-se leve. Sinta-se como se todo o peso está saindo agora dos seus lombos, das suas costas. Não tem mais peso aí, meu irmão, em nome de Jesus, porque Jesus já levou tudo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Isaías 53. Em nome de Jesus, irmão, seja curado, seja liberto, seja livre. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, na verdade, Ele já te abençoou. Tome posse das promessas de Deus. Fique em paz, irmãos. E se essa palavra fez sentido para você, te trouxe cura, te trouxe realmente refrigério, que essa palavra refrigerou a sua alma, se essa palavra realmente te trouxe uma realidade nova, compartilhe essa palavra com quem você acha que precisa ouvir isso, com quem você acha que precisa e necessita de ouvir essa palavra. Meu irmão, não estou aqui para ganhar dinheiro, Deus sabe por que eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então receba essa palavra no teu coração. E se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso, envie para o seu irmão e faça a obra de Deus junto comigo, junto com o Pai, junto com Jesus e junto com o Espírito. Em nome de Jesus. Até mais, meu irmão. Fique em paz. Shalom.